Olá, aqui é Paulo Reis e hoje eu quero te perguntar uma coisa. Já pensou em comprar tudo o que quiser sem esgotar a sua conta bancária? Muito bom isso, não é mesmo? Mas como isso seria possível? Como ficar rico para poder comprar o que quiser sem esgotar a sua conta bancária? E essa é a questão crucial. É a questão que vai mudar a sua mentalidade. E para isso você precisa aprender a comprar ou criar ativos e não passivos. Mas Paulo, o que é ativo e passivo? São esses dois conceitos da contabilidade que são muito importantes e que eu vou te explicar agora. Pois esses conceitos vão fazer toda a diferença na sua mentalidade de investidor e de empreendedor. Mas antes de entrar nesses conceitos, invista na sua inscrição nesse canal, porque aqui o retorno será em conhecimento para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E é informação de valor o tempo todo e de graça para você aprender cada vez mais. E ative o sininho das notificações para receber as atualizações sempre que eu postar um conteúdo novo, ok? Então vamos lá, muita atenção agora. Ativos é tudo que você possui e que gera dinheiro para você. É tudo que você possui e produz receita, produz capital, faturamento, lucro. E o que seria isso em termos práticos, Paulo? Seria, por exemplo, um investimento que te paga juros, uma ação que te paga dividendos, uma sociedade em uma empresa que você tem participação nos lucros, um equipamento que você tem e que aluga ganhando dinheiro com ele, uma casa que você tem ou um apartamento e que aluga e recebe os aluguéis todo mês, ou um fundo imobiliário que te paga os aluguéis mensais. Entendeu agora? É tudo aquilo que você comprou, você possui e que traz dinheiro para você. E você deve estar se perguntando agora, e passivo? O que é passivo, Paulo? Passivo é tudo aquilo que você possui que gera despesa para você. É tudo aquilo que tem custos para manter, custos mensais, anuais ou até mesmo esporádicos, mas que geram sempre custos. É tudo que não te traz dinheiro. É tudo que não traz dinheiro para você. Por exemplo, se você tem uma casa própria, essa casa é um passivo, porque você tem despesas de manutenção com ela, tem que pagar as taxas mensais, IPTU, essas coisas. Seu carro também é um passivo, porque você tem que pagar todas as taxas anuais, licenciamento, tem que pagar manutenção. E se você mora de aluguel, a moradia é um passivo. As despesas que você tem com água, luz, telefone também são. Todas as suas despesas são passivos. Ficou claro? Então agora podemos prosseguir para criar a mentalidade para ficar rico, comprando ou criando ativos e não passivos. E tudo isso para responder a pergunta de como comprar o que você quer sem esgotar sua conta bancária. Não é isso? Então vamos lá. Agora você deve estar na dúvida, é realmente possível ganhar todo o dinheiro que se deseja gastar? Ou seja, é possível ter todo o dinheiro que eu desejo para comprar tudo o que eu quero? Essa é uma ideia revolucionária. Então eu preciso que você agora preste muita atenção. Em toda a mídia social você vê pessoas ricas que têm relógios bonitos, carros sofisticados ou até mansões luxuosas. E será que esses itens de luxo são apenas para os ricos? O que podemos fazer para transformar o carro dos sonhos em realidade, a casa dos sonhos em realidade, as férias dos sonhos em realidade? E você vê todos os dias essas posses extravagantes que os ricos têm. Mas o que você não vê é como eles fizeram para pagar por esses luxos. E eu vou dizer a você, o segredo deles é que eles estavam comprando ativos e não passivos. É isso mesmo que eu disse. Muita atenção agora. Eles estavam comprando ativos e não passivos, ou criando ativos e não adquirindo passivos. E atenção, muita atenção, olhe bem para mim agora. Se você deseja aumentar sua riqueza, deve fazer duas coisas críticas. Comece a comprar ativos, ou seja, bens, móveis ou imóveis ou empresas que gerem renda. E a segunda, evite comprar passivos, ou seja, bens que gerem despesas. Simples assim.
E eu agora vou aprofundar um pouco mais nesse assunto, porque aqui, como eu disse, o conteúdo é denso de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. Então se inscreva no canal. E qual a diferença entre comprar ativos e não passivos? Vamos começar com uma explicação dos ativos que se valorizam e vão colocar dinheiro de volta no seu bolso. Um ativo que gera renda pode ser um bem imóvel, uma empresa, ações, títulos, fundos. Um passivo fazem o oposto, drenam o seu dinheiro. Então o primeiro passo para aumentar a sua riqueza é parar de comprar passivos. Parar de comprar passivos. E você pode estar se perguntando, mas Paulo, que passivos exatamente eu não devo comprar? Então fique ligado, que agora eu vou listar as coisas que você precisa ficar muito atento. Essas coisas sugam seu dinheiro e não te dão nada em troca. E é muito importante que tenha sempre essa lista com você para ficar sempre atento e evitar as tentações de comprar os passivos. Alguns desses itens são muito tentadores e é por isso que eles colocam as pessoas em problemas financeiros constantemente. Pessoas ricas evitam gastar dinheiro com isso. Portanto, nessa primeira etapa, você deve ficar atento a esses itens que listo agora para você. Compras por impulso. Você pode estar voltando do trabalho para casa quando vê um lindo par de sapatos ou uma calça nova da moda na vitrine de uma loja. Ou quando está na fila do supermercado e sai colocando produtos que vê nas prateleiras dentro do carrinho, mesmo que esse produto não esteja na sua lista de compras. Ou ainda quando está navegando na internet e de repente aparece um produto que te chamou a atenção ou parece interessante, que te dá uma grande vontade de comprar. Custam alguns reais somente e você acredita que merece. Podem até custar muitos reais, mas não faça isso, não compre. Pergunte sempre a si mesmo: eu preciso disso agora? Essa é a minha prioridade no momento? Isso vai me deixar mais rico? Vai trazer receita para mim? Se questione, porque a sua prioridade agora deve ser de construir riqueza. Em resumo, os ricos não compram por impulso. 2. TV e videogames. Gaste menos tempo com videogame e assistindo televisão. É para parar de se divertir? Claro que não. Eu mesmo gosto de videogame, gosto de televisão, mas no momento certo. Pare um momento e pense qual a sua prioridade. É construir riqueza ou não é? Se a sua prioridade é construir riqueza, então seu tempo deve ser dedicado à construção de riqueza. Você precisa aprender mais sobre como construir essa riqueza, como empreender, como investir, como vender, como atrair clientes, como fazer marketing, como posicionar o seu produto no mercado. É muita coisa para fazer até atingir o seu objetivo financeiro, até a construção da sua independência financeira. Portanto, não perca mais tempo com coisas que não estão alinhadas com seu objetivo. E eu não estou aqui dizendo que é para você abandonar completamente, mas reduza drasticamente. Por exemplo, se você joga videogame ou assiste TV todos os dias, 2 horas por dia, está perdendo preciosas 14 horas por semana, 60 horas por mês ou 730 horas por ano, o que é mais que uma pós-graduação. Essas horas poderiam estar sendo investidas na sua aprendizagem ou na construção dos seus ativos. Lembre-se, o tempo desperdiçado não volta. E tempo é dinheiro. Os ricos não desperdiçam tempo. Marcas de luxo. É tentador se exibir com roupa de marca, joias ou tecnologia, não é mesmo? Mas você não precisa comprar produtos sofisticados para ter uma boa aparência e se sentir bem. Steve Jobs, fundador da Apple, usava tênis básicos, calça jeans. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, usa roupas básicas também. Bill Gates, fundador da Microsoft, tem um relógio de $10, que dá R$55 hoje. Michael Bloomberg, fundador do site Bloomberg, da rede Bloomberg, usa os mesmos 2 pares de sapato há mais de uma década. Warren Buffett mora na mesma casa desde a década de 60. E se você nunca ouviu falar dessas pessoas, faça uma busca no Google. São todos bilionários, eu disse bilionários com B.
e você não vê por aí essas pessoas esbanjando ou se exibindo. Eu ressalto que cuidar da aparência não significa que você tenha que gastar fortunas com roupas, acessórios, corte de cabelo e joias. Significa que você terá uma aparência limpa, aseada e adequada para cada situação. E é só isso. A maior prioridade dessas pessoas que eu falei é a produção de riqueza, de valor para elas e para outras pessoas, para os clientes. O importante é o que você faz, o que você produz e não o que você veste ou o que você usa. Então foque no seu resultado, na construção da sua riqueza. Não guarde espaço mental para essas futilidades, ok? Casa cara demais. Só porque eu tenho dinheiro não significa que eu comprarei uma casa, um apartamento com preços exorbitantes. Os ricos não fazem isso. Se algo não vale o preço, então não vale o preço e ponto final. Todos, independentemente da sua situação financeira, gostam de fazer um bom negócio. E a compra é baseada sempre no preço, utilidade, localização, valorização e facilidade de venda. Veja, em 2019 eu comprei um apartamento novo aqui em Salvador, apartamento para morar. 4 quartos com bom espaço para minha família, uma boa área de lazer perto da escola, supermercado, shopping, uma área bem valorizada. E o meu foco sempre foi preço, utilidade, localização, potencial de valorização e facilidade de venda. Portanto, sempre procure as melhores oportunidades para você. 5. Comprar ou alugar. E o que eu vou te dizer aqui pode parecer contraditório agora. No item anterior eu disse que comprei um apartamento para morar. Mas eu também falei que apartamentos ou casas que você mora são passivos. Não é mesmo? E de fato são, sem dúvida nenhuma. Mas existem alguns passivos que não podemos nos livrar. E um deles é a nossa própria moradia, seja ela própria ou alugada. Sempre vamos ter despesas com moradia. Sempre vamos ter que pagar pela nossa residência. Morando de aluguel ou com a casa própria, a manutenção do imóvel será sempre sua. Inclusive, se o imóvel for alugado, normalmente nos contratos de aluguel existem cláusulas que falam da conservação do imóvel e da devolução do mesmo no estado que foi alugado inicialmente. Ou seja, você tem que conservar o imóvel alugado e isso sem dúvida é um passivo, vai gerar custo para você. Então, moradia é um passivo que não podemos nos livrar, ok? E a questão aqui é se vale a pena comprar ou alugar. E essa é a maior dúvida quando se trata da mentalidade de investidor. Na mentalidade dos ricos. Veja, Warren Buffett mora na mesma casa que comprou na década de 60. Então, ele optou por comprar uma casa, mas ele tinha dinheiro para isso. Eu também optei por comprar, porque também tinha dinheiro para isso. Mas e se não tivesse? O que eu deveria fazer? E a verdade é que você pode morar de aluguel a vida toda. E se você não tem o dinheiro para comprar o imóvel, não adianta, você vai ter que morar de aluguel. Não dá para se iludir com isso. Se você tem algum dinheiro para financiar um imóvel, talvez valha a pena avaliar se o valor das prestações de um financiamento vai ficar compatível com o valor de um aluguel. Ou seja, se as parcelas do financiamento de 30 anos, por exemplo, for equivalente a um aluguel, talvez seja melhor você pagar o financiamento. E isso é muito prático. Por exemplo, imagine que você paga R$ 1.500 de aluguel e vai fazer isso aí por 30 anos, por exemplo, ou 360 meses. Isso resulta em R$ 540 mil. E é uma conta bem direta, não estou considerando aqui inflação, atualização monetária, nada disso. No final dos 30 anos, você terá gasto R$ 540 em aluguéis e não terá o imóvel no final. Por outro lado, se você financiou um imóvel pagando R$ 1.500 de prestação mensal durante 30 anos, você vai ter pago no final os mesmos 540 mil, ok? Você concorda com isso? Só que nesse caso, no final dos 30 anos, você também vai ter o imóvel.
E o que muita gente fala por aí é que você vai pagar o dobro ou mais até do que o valor real do imóvel. Tudo isso por conta dos juros, das financeiras, etc. Concorda? Mas me diga uma coisa, depois de 30 anos, o que você prefere? Ficar pagando aluguel e não ter o imóvel ou pagar as prestações de ter o imóvel? Deixa aí nos comentários a sua opinião, que eu quero saber exatamente o que você pensa sobre isso. Mas o fato é que, para morar, na minha opinião, é melhor você ter o imóvel ao final dos 30 anos do que não ter. É melhor você pagar o financiamento durante 30 anos e ter o imóvel do que não ter. Então, se você puder comprar o seu imóvel, faça que nem os ricos. Livre-se do aluguel. Meio de transporte. Muita gente tem carro somente por status e para aparecer bem para a sociedade. Muita gente tem pela conveniência de se locomover livremente sem depender do transporte público. Mas o fato é que quando você vende o seu carro, nunca receberá de volta a mesma quantia que pagou por ele. Ele vai estar sempre desvalorizado. Ou seja, o carro é um passivo. Você tem custos para mantê-lo e ainda, na hora da venda, vai valer menos do que você comprou. O imóvel pode até valorizar com o tempo, mas o carro não vai valorizar. E o mesmo vale para motos e outros veículos. Então é preciso avaliar os custos anuais com um carro frente aos custos anuais caso você utilize, por exemplo, o transporte público. Ou seja, quanto você gastaria com um carro anualmente nos seus trajetos usuais, considerando gasolina, as taxas anuais, a manutenção, o financiamento, o preço de revenda, e quanto você gastaria com transporte público para fazer as mesmas coisas, utilizar os mesmos trajetos. Veja que ao invés do carro, você poderá avaliar o uso de uma moto, por exemplo, uma mobilete. O fato é que com carro ou moto, você vai gastar mais. Mas a contrapartida é que você vai economizar o seu tempo. E isso é fundamental porque tempo também é dinheiro. Se você conseguir usar o tempo livre para construir o seu negócio, construir ativos, para aprender, então talvez a despesa adicional não venha tanto te afetar. E isso porque você vai estar criando ativos com o seu tempo livre. Mas se a despesa adicional for muito grande, de modo a não permitir que invista primeiro no seu conhecimento e depois na construção dos seus ativos, então o transporte público é a melhor opção, porque custa menos. E lembre-se que o primeiro ativo que você precisa investir, que precisa construir, é você. Você precisa aprender mais sobre investimentos e empreendedorismo. Você precisa aprender como criar negócios, como construir a sua riqueza. E eu estou aqui nesse canal para isso, para te ajudar nessa tarefa. Esses conteúdos que eu posto são para isso, para ajudar você a se desenvolver como investidor, como empreendedor. E claro que essa é a primeira etapa da construção desse conhecimento, é uma etapa básica, uma etapa inicial. Posteriormente, você vai precisar fazer cursos mais estruturados e mais práticos para investir e empreender. E por falar em curso de investimento, eu tenho o curso Mestre em Realização Financeira, que é um curso completo de investimentos, que vai do básico ao avançado e é estruturado e integrado com foco total na independência financeira, na construção de uma renda passiva para a independência financeira. E nesse curso eu te ensino como criar uma carteira de ativos no mercado financeiro, comprando ações, títulos, fundos, para que você tenha uma renda extra, uma renda passiva com esses ativos. E caso você tenha interesse em conhecer esse curso, eu vou deixar o link aí na descrição, vá lá sem compromisso, ok? Então vamos lá, voltando. Caso as despesas anuais estejam muito além do seu orçamento, então o melhor mesmo para você vai ser continuar no transporte público, até que o seu maior ativo comece a gerar resultados e você possa, com esse ativo, pagar pelas despesas do seu veículo. Como eu disse, o primeiro ativo que você deverá investir é em você, e para isso é preciso que reserve algum dinheiro do seu salário para isso. E também é importante reservar tempo para esse aprendizado e para a construção do seu negócio, dos seus ativos. Assim, quando você conseguir aumentar a sua renda, talvez possa ter um veículo próprio, mas sem extravagâncias, ok?
Afinal, é importante sempre reservar dinheiro para mais investimentos em você e na construção ou compra de ativos. E lembrando que esses ativos é o que trarão mais e mais renda para você. E é assim que os ricos operam. No livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, ele explica que um ativo é algo que você vai ter e que pode gerar lucro para você. Você vai ganhar dinheiro enquanto dorme. Dinheiro enquanto dorme. Você não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Será que esse conceito está claro agora para você? Isso é o que chamamos de renda passiva. É a renda que não precisa do seu trabalho direto e é proveniente dos ativos que você comprou ou criou. E isso é muito bom. Diga se não é. Diga aí nos comentários se é bom ou não é. Dívidas e financiamentos. Fuja delas. Só isso. Fuja delas. Não pague juros para ninguém. Fora o caso que citei aí do imóvel para morar, não vale a pena financiar nada mais. Financiamento é uma dívida que cresce enquanto você dorme. Não compre nada parcelado com juros. Se for possível parcelar sem juros, excelente. Se você tem dinheiro para comprar à vista, negocie um desconto à vista. Se você tem parte do dinheiro, negocie um desconto na entrada e parcelas sem juros. Caso não seja possível obter um desconto, negocie as parcelas sem juros e invista o dinheiro que possui. Invista o dinheiro que possui. E sempre negocie os descontos. Não aceite pagamento de parcelas com juros. Se o vendedor não aceitar, simplesmente não compre. É simples, não compre, não pague juros. As pessoas ultimamente têm se afogado em dívidas e elas normalmente têm muitas dívidas, muitos financiamentos e poucos ativos, poucas fontes de receita. E para deixar isso mais claro, imagine que você é o seu único ativo. Você trabalha e ganha o seu salário. E o seu salário é a sua renda ativa. Essa é a sua única renda, ok? É a única renda. Agora imagine que quanto mais dívidas você tiver, mais financiamento tiver, menos vai sobrar do seu salário, da sua renda ativa. E é isso que normalmente acontece. As pessoas têm uma única fonte de renda e ficam fazendo inúmeras fontes de dívida e de passivos. E para superar isso, é preciso comprar ativos que são geradores de renda ou criar ativos que gerem renda. E é isso que os ricos fazem. É isso que os banqueiros fazem. Eles investem em ativos que produzem mais do que os passivos que já têm. E às vezes eles pegam dinheiro emprestado com a taxa de juros mais barata para investir num ativo que gere mais receita, gere mais juros do que os juros que ele tem que pagar. Essa é a lista de itens que você precisa ficar atento agora para não comprar mais passivos. O seu foco agora deve ser na construção ou compra de ativos. Compre ou crie os seus ativos. Veja que os vencedores da loteria querem comprar uma casa dos sonhos, um carro dos sonhos, viajar pelo mundo, comprar um iate para sair navegando por aí, ir às compras, gastar muito dinheiro. E é uma sensação realmente maravilhosa de realizar o seu sonho e não ter que se preocupar com dinheiro na hora de fazer a compra. Mas se você está comprando somente passivos, um dia vai ser atingido por uma dose de realidade quando as suas finanças estiverem fracas. E o que você precisa fazer realmente é se concentrar na compra ou na criação de ativos e não de passivos. Os ricos compram ou criam ativos primeiro porque o lucro desses ativos é o que paga pelos luxos. E muita atenção aqui, agora olhe para mim, olhe para mim. O lucro é que paga pelos luxos. O lucro dos ativos é que paga pelos luxos. Ficou claro até aqui? Ok, então vamos lá. E por conta da compra ou criação de ativos é que se dá a diferença básica entre investidores e empreendedores.
Os investidores compram ativos existentes, ou seja, eles colocam seu dinheiro em empresas já prontas e que já estão produzindo resultados. Também podem investir em títulos, fundos de investimento, moedas ou qualquer outro ativo do mercado financeiro com a perspectiva de lucrar mais por isso. O nível de risco assumido pelos investidores está associado ao tipo de ativo que ele investe. E isso normalmente se verifica pela variação do preço desses ativos ao longo do tempo. Quanto mais variação, mais arriscado. Porém, a expectativa de retorno também aumenta. Já os empreendedores, eles criam ativos, ou seja, eles colocam seu tempo e dinheiro no esforço de criar negócios novos do zero, com a expectativa de retornos ainda maiores que os retornos dos investidores. E para isso eles fazem o quê? Assumem mais riscos pela exploração de uma área inexplorada, ou se exploram uma área que já foi explorada, eles usam uma nova abordagem. Tudo isso para conseguir um lugar no mercado novo e lucrar mais com esse novo mercado, mais ainda do que se fossem somente investidores. Ou seja, a expectativa de retorno de um empreendedor deve ser sempre maior do que a de um investidor. E basicamente essa é a diferença entre investidores e empreendedores. Os investidores compram ativos, os empreendedores criam ativos. Mas ambos querem a receita, querem a renda, querem o lucro que virá de quem? Desses ativos. E isso tudo para poderem possuir passivos, poderem possuir tempo livre, poderem ter mais luxo, mais poder, aumentar o poder de compra, fazer o que querem. Ao invés de se perguntarem se podem pagar por algo, os ricos se perguntam como algo pode fazer com que eles ganhem dinheiro. Eles pensam no ativo que vale a pena investir para produzir a renda que precisam. Então, vamos agora começar observando quais tipos de ativo você pode investir. E eu quero deixar a estratégia bem clara para que você possa executá-la por conta própria. Por exemplo, imagine que você quer deixar de pegar transporte público e quer ter uma moto para se deslocar, por exemplo. Mas a moto é um passivo que vai te gerar despesas anuais. Então, o que você deve fazer? Pare para pensar um pouco. Mas eu vou te ajudar nisso. Primeiro, você deve pensar em comprar um ativo que te ajude a pagar pelas despesas da moto. Mas Paulo, como assim? Como comprar um ativo para pagar pelas despesas da moto? Simples. Fundo de investimento imobiliário. Por exemplo, comprando uma cota de um fundo de investimento imobiliário, também conhecido como FII, é como se você comprasse um imóvel e deixasse alugado. E isso sem a burocracia real de comprar um imóvel, sem os transtornos com os inquilinos. E ganhando o benefício da valorização da cota do fundo e do recebimento mensal de aluguéis. Então, ao invés de comprar a moto diretamente, você primeiro vai comprar cotas de um fundo imobiliário. E claro que isso não vai ser da noite para o dia, você vai precisar investir por um tempo até que tenha acumulado o volume financeiro necessário para começar a pagar as despesas da sua futura moto. Por exemplo, se você gasta hoje R$500 com transporte público e com a moto você gastaria, por exemplo, 650, incluindo aí o financiamento, você precisaria gerar a diferença de R$150 adicionais para cobrir as despesas extras. E essa é uma escolha que você vai ter que fazer. Ou você paga a moto agora e assume o aumento das despesas, desconsiderando tudo que eu falei, ou você cria o ativo que vai pagar por essas despesas adicionais. Ou seja, os seus bens, o seu fundo imobiliário, por exemplo, é o que vai pagar agora pelas suas despesas, pelo seu passivo, pela despesa da sua moto. E se você quiser saber mais detalhes sobre como fazer isso exatamente, deixa aí um comentário debaixo do vídeo que eu vou responder para você. Eu vou gravar até um novo vídeo explicando detalhadamente como é essa operação. E claro que não existe só essa opção. Se você for, por exemplo, um empreendedor, poderá criar ativos ainda mais vantajosos. E a internet está aí para ser aproveitada e muitos negócios estão sendo criados na internet. Então, você também pode dedicar o seu tempo à criação de um desses ativos de venda online e marketing digital, por exemplo.
E se você tiver interesse em criar o seu negócio na internet, em venda online ou marketing digital, tem um curso que eu fiz e recomendo bastante para você, que é o curso Fórmula Negócio Online de Alex Vargas. E eu vou deixar aí no card e na descrição o link do vídeo de review que eu fiz do curso. E nesse vídeo eu abro o curso direto da plataforma de alunos da Hotmart, que eu estou incluído, e mostro o que tem por dentro e dou a minha opinião sincera sobre o que achei desse curso. Então, depois desse vídeo aqui, vá lá, confira esse link, beleza? Então vamos lá. Os ricos são investidores ou empreendedores, ou os dois. Um artista, um jogador, um piloto são empreendedores, eles são os principais ativos. Porém, caso eles não possam atuar, ficam sem fonte de renda, a menos que tenham investido ou criado ativos ou empreendimentos que produzam uma renda adicional para eles. E da mesma forma, sempre coloque parte do dinheiro que você ganha em investimentos, em seu negócio, no seu empreendimento, em ativos que geram receita, como imóveis, títulos, um negócio online. Isso vai aumentar o seu fluxo de caixa, que é o dinheiro que está entrando na sua conta. E o fluxo de caixa é esse dinheiro que você vai receber constantemente, que vai entrar no seu bolso, no bolso da sua empresa. O importante é ter ativos que aumentem o seu fluxo de caixa, a sua receita, a sua renda. E para maximizar isso, você também precisa começar a transformar passivos em ativos. Ou seja, transformar passivos em ativos. E para aumentar esse fluxo de caixa, as pessoas estão investindo em imóveis e alugando as suas propriedades. O que era passivo deixa de ser passivo porque elas estão recebendo aluguéis. Os outros estão alugando a sua própria casa, um quarto da sua casa, uma pequena área da sua casa para outras pessoas e continuam ganhando aluguéis. Proprietários de casas de campo ou casas de praia têm alugado seus imóveis usando, por exemplo, o Airbnb, estão gerando receita com isso, transformando passivos em ativos. Motoristas transformam seu carro em fonte de renda, o carro deixa de ser passivo e vira ativo usando o Uber, por exemplo. Até roupas podem ser transformadas em ativos quando alugadas. Você pode alugar vestidos, ternos, fantasias, e isso é transformar passivos em ativos. Uma maneira de transformar uma compra de uso único que iria se desvalorizar com o tempo em um ativo que gere renda. Sempre esteja pensando em como você pode aumentar o seu fluxo de caixa comprando ativos que possam pagar pelo que você deseja, pelo seu luxo. Agora, há também mais uma coisa que os ricos compram além de ativos. E eles sabem o valor do seu tempo e veem o tempo como algo monetário, algo de valor. Ou seja, ganhe tempo, não venda tempo. Outra forma de comprar ativos e não passivos é comprar tempo e não vendê-lo. Isso mesmo, comprar tempo. O tempo é o seu ativo mais precioso. Quanto vale o seu tempo para você, por exemplo? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar nisso? Um dos arrependimentos mais comuns das pessoas é não ter tempo para fazer o que querem, para passar mais tempo com os seus familiares, com o ente querido, para trabalhar em uma meta pessoal ou sair de férias para curtir um pouco. Essas pessoas estão normalmente muito ocupadas com suas rotinas do dia a dia, indo para o trabalho, levando os filhos para a escola, treino de futebol, fazendo compras. Então, um dia elas percebem que se passaram 10 anos e elas continuam na mesma, sem evoluir, fazendo as mesmas coisas e insatisfeitas com a vida, o que é muito pior. E sem ter a riqueza e a prosperidade que elas tanto desejaram e que agora não possuem. Mas nunca é tarde para mudar. Então pense por um momento, como você pode transformar o seu tempo em um ativo? Como ter tempo livre para fazer as coisas que você realmente deseja? Pense um pouco sobre isso, é muito importante. Pense nisso. Pessoas com dificuldades financeiras geralmente são funcionários que vendem o seu tempo, vendem o tempo em troca de dinheiro.
Elas são pagas com base em quantas horas trabalham. Tem que ficar 6 ou 8 horas no trabalho, 5 ou 6 dias por semana. Na mentalidade dessas pessoas, vender tempo é normal, é comum, é o que existe, é só a única possibilidade. Mas isso realmente não é verdade, não é verdade. Preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui. Os ricos ganham tempo porque o tempo é a única coisa que não pode ser substituída. O tempo não volta. Nunca é tarde para começar, mas o tempo perdido não volta. Portanto, é preciso aproveitar muito bem o tempo agora, aproveitar as oportunidades agora. O dinheiro é substituível, os clientes são substituíveis, mas o tempo é insubstituível. Sempre posso ganhar mais dinheiro se tiver tempo. Posso ganhar muito dinheiro se usar o meu tempo com sabedoria. Mas uma coisa é certa, não posso criar ou fabricar tempo. Tempo é uma mercadoria escassa. É uma mercadoria escassa. O tempo é a mercadoria mais valiosa para uma pessoa rica. É por isso que perder o meu tempo, por exemplo, é pior do que se roubassem meu dinheiro. E a razão pela qual pagamos pela ajuda das pessoas é para que compremos o tempo dela, ao invés de usarmos nosso tempo para uma atividade que não nos interessa. Por exemplo, eu nunca hesitaria em pagar alguém para limpar minha casa ou aparar minha grama, porque eu sei quanto tempo isso me pouparia. Eu poderia focar em atividades que produziriam ainda mais riqueza para mim, que aumentariam ainda mais a minha felicidade. Então dedique o seu tempo à atividade geradora de renda ou felicidade. Para as demais coisas é melhor você pagar. Pergunte a si mesmo quais atividades você está fazendo agora e que são uma perda de tempo. Como você pode fazer alguma coisa para recuperar esse tempo? Por exemplo, ler livros para melhorar as suas habilidades, ao invés de assistir filmes ou ler postagens no Facebook ou no Instagram. Fazer um curso online ao invés de ficar assistindo vídeos, séries na Netflix, por exemplo. Passar mais tempo se exercitando ao invés de passar tempo dormindo sem fazer nada. Contratar alguém para limpar sua casa, para que você não perca esse tempo e possa investir no seu negócio e criar mais renda. Contratar alguém com mais experiência em mídia social, investimento, por exemplo, para te ajudar a investir e criar o seu negócio online. Então você precisa pensar em retorno sobre tempo investido. Isso porque você quer se concentrar na compra de ativos, na criação de ativos, não de passivos, mas também deseja reservar um tempo para a família e outras coisas que também são importantes para você. E os ricos pensam em termos de retorno sobre investimento, né? Em termos financeiros, mas também pensam em retorno sobre o tempo investido. Se nós vamos gastar nosso valioso tempo fazendo algo, queremos saber qual será o nosso retorno. Eu sei que se eu passar 2 horas assistindo um filme, eu vou perder um tempo precioso que eu poderia estar investindo no meu negócio online. O importante é ter consciência de que você está fazendo isso e você está perdendo esse tempo. Então, use o seu tempo com sabedoria. Use o seu tempo com sabedoria, porque assim você vai construir os seus ativos, vai construir o seu negócio online, vai conseguir gerar essa renda de modo a comprar os luxos que você deseja. Em outras palavras, os ricos valorizam o seu tempo e você tem que valorizar o seu tempo para ter sucesso também. Então, para construir a sua riqueza, é preciso primeiro se livrar dos passivos desnecessários, ao mesmo tempo que começa a investir ou criar ativos que geram receita. Esses ativos vão produzir a sua renda adicional para você poder então comprar passivos, os bens que deseja, os artigos de luxo. E resumindo, os ativos é que vão pagar pelo seu luxo, pelos seus desejos. E é isso que os ricos fazem. E se você quiser aprender a investir, conheça o meu curso Mestre em Realização Financeira para entender como criar uma carteira de ativos e como produzir uma renda passiva. E como eu falei antes, eu vou deixar o link aí na descrição para você ir lá e conhecer o curso. E depois disso, lembre-se, se inscreva no canal, porque aqui você já sabe,
você vai ter informação de valor para o seu crescimento como investidor e como empreendedor. E também marque o sininho das notificações para receber as mensagens assim que eu postar um novo vídeo. E também compartilhe nas redes sociais para que mais e mais pessoas possam evoluir assim como você. E lembre-se, me siga no Instagram e no Facebook, porque lá eu sempre posto mais novidades sobre o mundo dos negócios, investimentos e empreendedorismo. Então, grande abraço, aqui é Paulo Reis, desligando.